Bom dia, crianças! Bom dia e um beijinho de Camille, que está aqui comigo, tá até de uniforme, olha. De uniforme, tia também tá de uniforme. E hoje é segunda-feira, dia 29 de junho, e nós estamos começando mais uma semana. Você aí que participou das festas juninas, participou aí com sua família, com os vizinhos, lembrando que não pode sair de casa, né? Então nós temos que aproveitar os momentos com a família mesmo. E essas festas juninas faz parte da nossa cultura brasileira. Isso mesmo, da nossa cultura brasileira. E é sobre isso que nós vamos falar durante essa semana, sobre a cultura do nosso país. O nosso país que é, quem sabe aí? Brasil. Muito bem, Brasil. Nós iremos falar sobre a cultura e a diversidade do nosso país. Mas primeiro nós precisamos compreender como foi que surgiu, por que existem as pessoas brancas, as pessoas negras e tudo mais. Tio vai falar para vocês agora sobre isso e aí tio vai pedir que todos prestem atenção que durante essa semana nossa aula é sobre isso, tá certo? Vamos lá? Vamos. Então, a nossa aula é sobre cultura e identidade. Tia, mas o que é identidade? O que é cultura? Identidade é quem nós somos, quem eu sou, quem é Camille, de onde, que família ela pertence, o seu passado. Então, isso nós falamos que é a identidade, quem eu sou. Eu tenho um nome, eu tenho uma cultura, assim como você também tem um nome, uma cultura, uma maneira de se vestir, um gosto musical. Isso nós chamamos de identidade cultural. Isso mesmo, identidade cultural. Tia falou sobre vocês se divertirem no mês junino. As festas juninas são festas tradicionais aqui do nosso país, especificamente da nossa região. Qual é a nossa região? Nordeste. A nossa região é a região Nordeste. Então, aqui no Brasil, costuma-se comemorar o mês junino com danças, comidas típicas como milho, canjica, pamonha, tudo isso. E a música que é tocada nessa época é o forró. Então, nós chamamos isso de identidade cultural. Começando por quem sou eu, tá? Quem sou eu, de onde eu vim? Vamos saber agora como foi que surgiram esses gostos, essa cultura, essa mistura de cor de pessoas, de maneiras de se vestir e tudo mais, tá bom? Então, a nossa aula de hoje, nossa primeira aula, hoje, segunda-feira, tia só vai fazer o seguinte com vocês. Vocês irão fazer a atividade e irão responder quem é você. Quem é você, de onde você veio, qual o nome dos seus pais, dos seus avós maternos e paternos. Então, quando tia fala assim, identidade, é porque nós tivemos ancestrais, tá bom? Pessoas lá, os nossos bisavós, tataravós e tudo mais. E na maioria das vezes nós herdamos qualidades, ou seja, quase sempre, né? Nós herdamos qualidades dos nossos ancestrais, os nossos avós, bisavós e tudo mais. Então, vamos lá. Lá no Dia do Índio, eu não sei se vocês lembram que quem foram os primeiros habitantes que chegaram no Brasil. Lembra aí pra tia quem foi? Os primeiros habitantes. Sabe, Camille? Sabe não? Os primeiros habitantes que chegaram aqui no Brasil foram os povos europeus, que vieram lá da Europa. Mas quando eles chegaram, já tinham pessoas no Brasil habitando, que eram os índios. Isso mesmo, te explicou lá no Dia do Índio, dia 21 de abril, foi lá no mês de abril. Veja bem. Quando os portugueses, que eram os europeus, os portugueses, foram as primeiras pessoas a chegarem no Brasil, mas lembrando que os índios já estavam.
Agora nós vamos entender. Agora nós vamos entender como foi, por que Camille é branca, por que o pai dela é moreno, por que o avô de Camille é moreno, certo? Então nós vamos entender isso. Quando os portugueses chegaram no Brasil, quem já estava aqui no Brasil eram os índios. Isso mesmo, eram os índios. O tempo foi passando e os índios foram se adaptando àqueles povos que eram os portugueses, e aí eles acabaram se casando, branco com índio. Depois surgiu o casamento de branco com negro, e assim foi. E assim foi. Branco com índio, branco com negro, e assim foram se formando as famílias aqui no nosso país. Por isso que nós chamamos de miscigenação. É mistura de povos e de raças, tá certo? Então é isso que nós vamos trabalhar. Depois que nós entendermos essa união, essa mistura de raças, de costumes, nós vamos entender que nós temos a obrigação de respeitar as diferenças, porque ser diferente é normal e é legal, porque se todo mundo fosse igual, não tinha graça, não é? Se todo mundo fosse igual, não tinha graça. Mas na frente nós vamos chegar nessa aula. Então, a nossa aula de hoje é sobre isso. Entender essa mistura de portugueses com índios, negro com índios, negro com branco, e que formou essa mistura. Minha mãe, por exemplo, ela é branca. Já o meu pai, ele é moreno, bem moreno mesmo. E assim eu nasci amarelada, branca, mais amarelada, com tom amarelado, tá? Que tom de pele não quer dizer nada, ninguém é melhor do que ninguém por causa do tom de pele, mas sim quem você é, a pessoa que você é. Aí eu volto lá para vocês na questão da minha mãe. Minha mãe é branca, mas a minha bisavó, a minha bisavó era índia. Isso mesmo, ela era índia e casou com um homem branco. Por isso essa mistura. Então a minha mãe, a minha avó, a mãe da minha mãe é descendente de índio. Já a minha avó, a mãe do meu pai, ela era bem branquinha, do olho azul. E o meu avô, o pai do meu pai, era negro. Então, meu pai é moreno agora, porque misturou o branco com o negro, ficou o moreno, tá? O moreno. Então, é isso, o nosso Brasil é uma mistura, tá? Não esqueça disso. Quando você perguntar a mamãe, o papai, porque às vezes a gente na escola é um pouco discriminado por causa do cabelo, por causa do tom de pele, mas nunca deixe ninguém fazer isso, porque todos nós somos importantes e o tom de pele, cabelo cacheado ou liso, não quer dizer nada. O cabelo de tia Camila, por exemplo, ele é bem cacheado, é porque eu estico de vez em quando. Já o de Camille, não. O de Camille é liso. E assim vai, né? É a vida que é o importante, é quem eu sou, quem você é, do que nós somos capazes de fazer, coisas boas que nós somos capazes de fazer. Vocês estão ouvindo a comemoração do São João? Então, a nossa aula de hoje é isso. Faça a atividade com muito carinho, tá? Um beijo!